Então, pessoal, a gente está aqui na reunião do Café com a Verdade e já conversou um pouquinho antes aí. Agora a gente vai falar da exposição de Paulo em Atos 17. O que aconteceu em Atos 17? Atos 17, Paulo vai para Tessalônica, depois vai para Bereia, e nesses dois locais são locais que Paulo pregou para os judeus. Era o alvo de Paulo. O alvo de Paulo eram os judeus. Então, nós queremos falar o seguinte, que nós temos uma visão de mundo cristã, que nós temos. E como nós vamos expressar a nossa visão de mundo? Nós temos que expressar essa visão de mundo de acordo com o público. Então, por exemplo, Paulo para os judeus, Paulo falava que Jesus Cristo, da linhagem de Abraão, morreu na cruz, porque os judeus mataram, e ele ressuscitou, e ele era o ungido. Essa é a mensagem de Jesus no começo de Atos 17, para os de Tessalônica, e depois para os de Bereia. E já era difícil para o judeu engolir isso, porque ele estava pregando isso numa sinagoga judaica, e ele estava pregando numa sinagoga judaica que o Cristo que eles mataram era o ungido que eles estavam esperando. E eles estavam esperando até aquele momento, e Paulo falou, não, já foi. O ungido que vocês estavam esperando já passou, vocês já mataram ele. Então já era uma mensagem difícil. Por causa disso, você lê Atos 17 no comecinho, ele é um reboliço. Né? Muitos judeus aí tentando perseguir Paulo, né? Essas coisas assim. E aí é interessante que quando Paulo vai pregar na Bereia, que também prega para os judeus, porque a mensagem de Paulo para o público judeu era o link do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A cosmovisão de Paulo, para pregar para o judeu, ele tinha que falar do Antigo Testamento. Então, quando ele prega em Bereia, a palavra diz assim que os de Bereia, eles iam conferir na palavra o que Paulo estava falando. Entendeu? Paulo entregava para eles uma cosmovisão, uma visão de mundo. Para o judeu era diferente, porque Paulo tinha que falar do Antigo Testamento, e aí a hora que a mensagem chega em Bereia, os caras de Bereia falam assim, não, o que ele está falando? Ele está falando que Cristo morreu, ressuscitou, e agora nós temos salvação em Cristo, e o nosso destino é vida eterna. E aí os de Bereia, o que os de Bereia fizeram? Foram lá na palavra, conferir na palavra se aquilo era verdade. E aí já começa uma questão para a gente. A gente sai engolindo o que todo mundo fala, o que todo mundo prega. A gente sai absorvendo o que todo mundo prega, aceitando. Amém, é isso mesmo, amém, amém. Não, os de Bereia aqui examinaram. Vamos ver o que esse Paulo está falando. Realmente, o que Paulo está falando é verdade. Mas aí Paulo sai do público judaico e vai parar em Atenas. Atenas tinha sinagoga judaica, mas em Atenas ele não prega para os judeus. Em Atenas era outro público. Ele disputava a palavra na sinagoga judaica, só que ele começou a pregar num outro lugar, que chamava Areópago. Nesse Areópago, tinham muitos filósofos gregos. E esses caras são pensadores mesmo, a filosofia grega, ela discorre até os dias de hoje. Os pensadores gregos, eles são estudados até os dias de hoje. Então, Paulo discutiu ali no Areópago com epicureus, que são extremamente materialistas, discutiu com estoicos, que são céticos. Eles usam uma forma de vida ética sem esperança nenhuma. Então, o pessoal começou a contender com Paulo ali, entendeu o que esse cara está falando, né? Mas todos eles, esse público de Atenas, estavam bem longe dos judeus, bem longe das sinagogas judaicas, e bem longe também dos cristãos judaizantes. Então, no Areópago, na pregação de Paulo, vejam bem, Paulo tem uma visão de mundo. E a visão de mundo dele inclui o Antigo Testamento para pregar para os judeus. Só que na Grécia, ali no Areópago, ele não usa
por exemplo, ele só usa uma vez o termo Cristo, no começo, e não é mencionado, tipo assim, no início da sua mensagem. Os irmãos podem ler aí, depois em Atos 17. Depois ele não usa mais. Ele não fala no nome de Jesus. Por quê? Porque ele sabia quem que estava ouvindo. Ele sabia que eram filósofos. Eles sabiam que esses caras, eles não queriam saber da cultura judaica. Esses caras, eles não queriam saber de doutrina judaica, eles não queriam saber de link do Antigo Testamento com o Novo Testamento, eles nem queriam saber de Antigo Testamento judaico. Eles tinham um pensamento, eles achavam que eles tinham um pensamento mais avançado que isso. Então, interessante, o que aconteceu? Séculos antes, a história diz que nesse local aqui, na Grécia, em Atenas, houve uma grande praga. Houve uma grande praga séculos antes e milhares morreram. E os sacerdotes gregos foram convocados. E eles foram invocando as divindades, todas as divindades. Haviam vários deuses, vários deuses. Paulo fala isso em Atos 17, muitos deuses, muitos deuses. E eles queriam saber qual Deus ia ser aplacado da sua ira, por causa disso, que eles invocaram todos. Só que não conseguiram nada, e a praga continuou. Eles queriam saber qual Deus seria aplacado. Uma dependência a humores celestiais, né? Esse Deus está irado, então vamos acalmar ele. Só que não conseguiram. Aí, a natureza interpretada como instrumento de Deus para castigo relacionado à perversão humana. É isso que eles estavam pensando. Olha, Deus está castigando a gente com a natureza, porque nós somos pervertidos. Então, qual Deus que é esse? Não acharam. Aí os sacerdotes deram a desculpa o seguinte: ó, nós já ofertamos tudo para todos os deuses. Então, nós vamos fazer uma oferta aqui para o Deus do desconhecido. Nós não conhecemos ele, mas nós vamos fazer uma oferta para ele. E aí diz a história que a ira se aplacou. Depois que é por causa disso que eles colocaram essa estátua ao Deus do desconhecido, que era o Deus deles. A praga cessou. Então, Paulo prega para esse Deus. E aí você vê o discurso de Paulo, e é um discurso muito interessante, porque ele começa a falar, ele fala da natureza, ele fala da obra de Deus alcançando o homem. Nós nos movemos nele, nós existimos nele, nós respiramos nele. Era coisa assim que os gregos ficaram, que isso? Que Deus que é esse que nos envolve? É um Deus que nos envolve por completo, que se a gente for se mover, ele está junto, se a gente for falar, ele está junto. A gente existe porque ele emprestou a existência para a gente. A gente respira porque o fôlego da vida veio dele. Então, Paulo começou a pregar isso para eles. E olha, esse Deus não está longe de vocês. Vocês ficam tateando para ver se acha ele, mas ele está perto. Vocês conseguem chegar perto dele. E era o discurso de Paulo para eles, outro discurso impressionante. Porque Paulo saiu da caixinha dele de pregar para judeu, e ele teve que abrir a mente para pregar para os gregos, para os filósofos. E ele tinha que fazer um trabalho muito bem feito, porque a turma era inteligente. Não era cabeça dura, religioso, cheio de doutrina igual o judeu. Os caras eram pensadores. Então, ele falava, não adianta vocês tentarem prender esse Deus que eu estou falando, Deus desconhecido, num templo. Ele não vai ficar preso no templo. Ele não vai. Não adianta também, você pode até fazer um templo para você adorá-lo, mas não vai limitá-lo. Não adianta fazer oferta para agradar ele, para servi-lo. Ele não precisa ser servido. Paulo já começou falando essas coisas, depois os irmãos leem aí. Então, ele dá a vida, dá a respiração a todas as coisas, relaciona, aí Paulo fala assim, que ele relaciona todos os homens numa linhagem só. Ele já está falando de Jesus, que a nossa linhagem humana é a linhagem do divino. Isso, para os gregos, também era um negócio assim de louco, é de abalar a crença, entendeu? É de mexer em pressuposto. Falar para o grego isso, no nosso sangue é o sangue de um homem que veio como Deus. Então, era uma coisa assim bem difícil. Paulo falou também do arrependimento. Ó, Deus não está levando em consideração
a ignorância de vocês até agora. E Paulo fala também do fim, que um homem julgará todas as coisas. Mas Paulo não fala o nome de Jesus. Olha que interessante. E Paulo fala assim, o único que ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, ele precisou vincular Deus na mensagem dele, o Deus de todas as coisas, o Deus que dá a vida, o Deus da criação, o Deus da ressurreição, o Deus do arrependimento e o Deus do destino. E é por causa disso que não adianta a gente ter na nossa mente uma visão de mundo de Cristo que seja engessada a doutrinas e a um só público. Por quê? Porque não basta você dizer para alguém que você tem que ir para a igreja. Não, isso não vai bastar mais. Assim, num passado aí de uns 20 anos atrás, dava certo, agora não dá mais certo. Apenas assim, nós temos que ir para a igreja, que lá você vai aprender tudo, você vai viver certo, lá você vai seguir as normas e as regras, e é isso que Deus quer. Agora a galera não cai mais nessa, não. Agora a galera não cai mais nessa, não. A exposição tem que ser inteligente. Para um público é um tipo de exposição, para outro público é outro tipo de exposição. E você não pode negar uma exposição à outra. Só que você tem que dar ênfases diferentes. Por que nós estamos falando disso? Porque tem um monte de gente necessitada de ouvir a palavra de Deus e a gente é cabeça dura. Porque o máximo que a gente acha que pode chegar é que tem que levar a pessoa para a igreja. E muitas vezes as pessoas não querem. Então, como você expõe, por exemplo, a sua cosmovisão para um evangélico, para um religioso, que vê o mundo de uma forma religiosamente distorcida? Você fica convidando ele para ir numa outra igreja, para ele mudar de buraco? Ou você começa a expor Jesus de uma forma que ele nunca viveu? Não estão vendo? Não basta, né? A exposição inteligente da nossa cosmovisão envolve aquilo que o ouvinte nunca ouviu. Tem que ser algo diferente. Por quê? Porque tem que trazer conversão. Tem que ter mudança de pensamento. Então, a exposição da nossa visão de mundo, ela é uma para cada público. Ela é diferente. Paulo foi assim. Olha o discurso de Paulo. Paulo falou de Cristo em apenas um momento, no começo da sua exposição, e olhe lá. Não citou o nome. Por quê? Isso é impressionante, né? Porque não importava para o grego quem era. Não importava. Importava que havia um Salvador, que havia um homem que venceu a morte, que ressuscitou dos mortos. Os gregos, uau, ressuscitou dos mortos. Que palavra maluca que é essa? Esse mesmo homem vai voltar para julgar todas as coisas, destino. Não era do interesse dos gregos saberem o nome. Paulo entende isso. Paulo não ia precisar falar para os gregos da palavra ungido, que para o judeu era muito importante. Eles estavam esperando o ungido. Para os gregos não precisava. E aí Paulo faz outro apelo, faz apelo para o poder de Deus, a mesma linhagem de Deus, a ressurreição de Cristo, o arrependimento e o destino. Paulo não fala de batismo, Paulo não fala de batismo. Ele termina o discurso dele falando do arrependimento, da ressurreição e do destino. Agora vamos batizar a galera. Não. Ele viu que não ia colar. Não falou. Paulo não fala de construir uma sinagoga ali. Paulo não fala de dízimo. Paulo não fala de circuncisão. Paulo não fala de Abraão. Paulo não fala de Moisés. Paulo não fala dos profetas. Paulo não fala de quase nada do que nós achamos que ele teria que falar, que hoje nós falaríamos. Nada. A gente pensa. Nós somos cristãos comprometidos, participamos das nossas igrejas, dos nossos cultos. Nós batemos o ponto espiritualmente 2, 3 vezes, batismo, mas é uma exposição de ideia diferente para esse público. Esse público evangélico religioso, ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia, mas os gregos não, e eles eram muito inteligentes.
Então, não era com conversa fiada, assim. Tipo assim, olha só, é o seguinte, galera, eu tenho um Deus para apresentar para vocês, mas vocês vão precisar ir lá na sinagoga judaica, porque lá eu vou começar a ensinar vocês de lá. Porque eu começo a falar do Antigo Testamento lá. Aí os gregos falam, não. Não quero me meter com judeu. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ele condiciona o Deus da criação e o Deus da mesma linhagem, o Deus da ressurreição, do arrependimento e do destino. A exposição do mundo, sob a ótica de Cristo, está em como ele viveu. É isso que nós temos que expressar. Quando a gente vai falar para alguém de Cristo, vários públicos diferentes. Mas de uma coisa a gente não foge, como Cristo viveu. Então, locais que ele viveu. Ele viveu na sinagoga? Viveu. Muito pouco. Muito pouco. A maior parte do tempo de Jesus na Terra foi fora da sinagoga, com o público que não entrava na sinagoga. Deficientes, pobres, pessoas da Galiléia das Nações, publicanos, pecadores, samaritanos, gadarenos. Então, para a gente expor uma cosmovisão cristã hoje, a gente tem que sair um pouco da nossa caixinha de evangélico e gospel. Porque veja a exposição inteligente de Paulo. Paulo se recusa a usar alguns termos completamente sagrados. Ele se recusa. Ele sabia que aquele público precisava de uma mensagem diferente. Como é que a gente está expondo a nossa vida, a nossa cosmovisão em Cristo? Como é que a gente está expondo isso para o mundo contemporâneo hoje? Não adianta falar com o pessoal, ô, fulano, você está mal, né? Tá. Então é o seguinte, você tem que ir na igreja, tem que batizar, você tem que frequentar, você tem que dizimar. Não, ninguém está pensando, ninguém está mais, isso não cola mais. Porque o mundo quer tete a tete, o mundo quer relacionamento, o mundo quer respostas diferentes daquelas respostas que nós já temos formadas no nosso coração. Eles querem outras coisas. Eles querem jantar. Eles querem jogar futebol. Eles querem conversar com você no seu local de trabalho. E nem sempre você vai poder falar de Cristo, de Jesus, muito menos de igreja. Olha que interessante. Olha como é que é interessante, como é que a gente tem que expor a nossa vida cristã de formas diferentes. Nem todos vão querer saber de igreja, mas querem saber da sua visão de mundo. Eles vão querer saber, porque sabem que você é cristão. E vão querer saber, e vão querer conselho seu. E qual vai ser o seu conselho dependendo da situação? Você vai mandar ele fazer 3 dias de jejum e dar o dízimo todo mês. Qual vai ser seu conselho? Para alguém precisando de conselho. Eles querem falar de ciência, eles querem falar de vacina, de política, de mundo contemporâneo. E tem gente que já não digere mais a palavra igreja. Como é que a gente vai ser cristão num mundo contemporâneo assim? Veja como é que Paulo saiu da exposição completamente, a cosmovisão dele era tão abrangente, que ele falou assim, não, para esse público aqui, eu vou usar essa fatia aqui, que eu entendo, porque o resto não vai servir para eles. Então, daí você precisa relacionar todas essas coisas do mundo hoje, contemporâneo, essa maluquice do mundo contemporâneo, você precisa colocar a fé, você precisa colocar a fé racional, você precisa colocar a ressurreição, a salvação, o destino, o final dos tempos. Mas nós precisamos ser pessoas acessíveis no sentido de todos os assuntos do mundo. Nós precisamos saber de todos os assuntos. Nós precisamos ter conhecimento de todos os assuntos. Paulo conhecia o público que ele estava falando, ao ponto de entrar e falar assim, ó, esse Deus que do desconhecido que vocês têm que servir. O resto, esse aqui que vocês têm que servir. Ele conhecia as coisas. Então, não venha, né, gente, colocar doutrina na cabeça do pessoal,
fardo não adianta mais, não cola mais. Sabe o que a turma quer? Sabe a forma que você tem de evangelizar hoje? A turma quer andar de bicicleta, quer churrasco, quer pizza, quer vinho para quem bebe, eu não posso. Quer filme, quer série, quer Covid, quer trabalho, quer falar sobre isso. Aniversário, casamento. Então, a gente tem que entrar com a nossa cosmovisão nesse sistema e falar de Cristo nesse sistema. Porque não adianta mais falar que tem que ir para a igreja, não passou isso, já acabou. É maçante. Então, nós queremos falar isso porque nós temos muitas pessoas necessitadas. Elas querem respostas. Elas querem nossas respostas. E as nossas respostas precisam preencher o vazio delas. E muitas são inteligentes. E nem todas estão sofrendo ao ponto de precisarem de uma resposta. Então, tem o convencimento da sua parte, da sua vida, como você está vivendo. Mas, querendo ou não, são todos necessitados. E todos precisam de respostas. E de respostas inteligentes. Ah, mas não tem graça se não for para a minha igreja. Mas a questão não é essa. A questão não é ir ou não para a sua igreja. A questão não é essa. Não se trata de levar alguém ou convencer a pessoa de doutrina. Isso você pode, isso você não pode. Tem que ser nesse lugar, tem que ser nesse dia. Não fazia parte da exposição de Paulo. Não fazia parte da vida de Cristo. A nossa cosmovisão cristã, ela tem que ser interessante para alcançar pessoas que vivem, por exemplo, aquela música do Titãs, uma música assim, que ele canta, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Essa galera que está no mundo, esse pessoal que está no mundo, a gente tem que ser interessante para eles, a gente tem que ser luz e sal para eles. Eles precisam gostar da nossa companhia, eles não têm que ver você como aquele crente chato que só usa aquela roupa feia, que é engomadinho, que critica tudo. Acabou. A gente tem que ser inteligente como eles. Tem que ganhar o coração deles. Então, na nossa visão de mundo, a nossa exposição, nós temos que ter uma visão de mundo tão ampla, que a nossa exposição para vários públicos, nós temos que quebrar em fatias. Para esse público tem que ser assim. Para esse tem que ser assim. Para a galera do Titãs, tem que ser essa aqui, essa parte aqui. Para os evangélicos gospel, tem que ser essa parte aqui. Para os tradicionais, essa parte aqui. Senão a gente começa a colocar peso nas costas da turma, né? É isso, gente. Cosmovisão, exposição, esse é o título, tá? Exposição da nossa cosmovisão cristã por público. Agora eu vou apertar o pause, stop aqui, e a galera vai entrar de novo na reunião.